Olha. Parou a hora, hein? Aleluia. Amém, irmãos? Quantos são abençoados aí? Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia aí. Cadê os pais que estão aqui? Tem algum pai aí vivo? Aleluia. Quanto se sente o melhor pai do mundo? Hã? Quantos já ouviram falar? Quantos já ouviram seus filhos reclamar de você? Então nós não somos tão bons assim. Não é? Cutuca o teu irmão aí e fala: você não é tão bom assim, irmão. Esses dias eu falei para o Benjamin, eu falei assim: a mamãe faz carinho, te beija, eu te empurro. Pode ficar bravo comigo, eu te empurro para a vida. Não vou dar mole para você não, cara. Não é? A mãe que fica, eu já, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Não é? Aleluia. Eu fiquei meditando, irmão, é verdade. E outra, nós éramos, quando não tínhamos filhos, nós éramos cobradores dos nossos pais. A pessoa falava: nossa, seu pai. E nós falávamos o quê? Mas meu pai... Não por causa dos jovens aqui não, só nós já somos pais. Aí depois que nós nos tornamos pais, né? Aí agora nós ouvimos, né? Seu pai é uma bênção. Mas meu pai... Mas pai é pai, amém ou não amém? A Bíblia diz que nós devemos honrá-los, independente se ele é bom ou se ele é ruim. É teu pai. Que a Bíblia diz, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias e vivas bem. Quantos querem viver bem? Honra o teu pai e tua mãe. Amém? Está comigo ou não? Mas eu não vou falar de pai hoje. Vou falar do Espírito Santo. Aleluia. Mas eu estava meditando, nós já naquela base de uma fé cristã. E uma das coisas que nós não podemos esquecer, que o início da igreja, o avivamento que veio, foi através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, antes de subir para o céu, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Quantos aqui conversam, se relacionam com o Espírito Santo? Quantos aqui o amam, o respeitam? Fala para o teu irmão, ele está aí dentro de você, irmão. Inácio de Antioquia, os pais da igreja, ele disse que o Espírito Santo te ajuda a... Aí você define, complete. Nos primórdios da igreja primitiva, houve muitos desafios, porque eles receberam a palavra, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a maioria sabia, Deus Pai, Jesus. Mas quando chegava no Espírito Santo, alguns diziam que era irmão de Jesus, então seria neto de Deus. Hoje nós vimos, sim ou não? Porque hoje nós temos um conhecimento maior através das Escrituras, mas lá no começo, o pessoal fala assim: é neto de Deus. Imagina o Espírito Santo, que é Deus, sendo considerado. Aí eu fiquei pensando, na minha mente eu fiquei pensando, se lá eles não tinham muito conhecimento bíblico, ou conhecimento das Escrituras, ou daquilo que os apóstolos deixaram como legado, eles pensavam isso. Na nossa geração, o que essa geração tem pensado do Espírito Santo? Por quê? Só que hoje nós temos a palavra. Para alguns de nós o Espírito Santo é algo que vai te arrepiar,
você vai falar glória, 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 até falar em língua estranha. Ou vai te motivar e te impulsionar, dependendo do lugar, a ficar rodando só na igreja. Eu vi na internet esses dias que o rapaz subiu na coluna da igreja e ficou. Então pergunta para o teu irmão, o que o Espírito Santo ele faz? Pergunta para o teu irmão, você sabe, irmão? Porque alguns vão dizer que o Espírito Santo só te leva a falar em línguas e profetizar. Então nós temos hoje tanto material, tanta coisa. E eu acho que o mais importante, temos o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Alguém está aqui comigo nessa? É claro, nós estudamos, nós aprendemos com os nossos mestres, nossos pais na fé, mas o Espírito Santo nos ensina. Falei do irmão que ficava de pendurado na coluna, a tua irmã está rindo até agora. A unção da alegria também é através do Espírito Santo. Outro dia nós estávamos numa vigília e no Brasil começou uma moda, a unção da alegria, porque tudo é moda. Sim ou não? Ou vou falar, é avivamento. Porque avivamento para mim não é apenas um momento, avivamento é constante. Quem está avivado, irmão, não precisa de mais alguma coisa nova. Ele já está avivado, ele já vive em avivamento, ele já vive fluindo no Espírito Santo. E nós estávamos numa vigília, aqui no Brasil já aconteceu muita coisa. A unção do emagrecimento. Aí acabou a unção do emagrecimento, inventaram a unção do monjaro. Meu Deus, tem que falar do monjaro. Nós estávamos numa vigília é tremendo. Hoje eu faço vigília particular, sozinho. Mas no começo da minha caminhada eu ia todas as sextas-feiras na vigília, todas. A pastora está aqui que não me deixa mentir, minha sogra está aqui que não me deixa mentir, que eu passava lá para tomar um cafezinho, aleluia. Estava olhando a terra prometida, santo. Então, eu ia para muitas vigílias e eu cheguei numa vigília e tinha um apóstolo e ele falou assim, é um som do emagrecimento. Aí soprava. Irmão, daqui a pouco a irmã entrou no ré aqui. Irmã, pastor. E mexeu a saia, rodou a saia. A unção da alegria está aqui. Eu sei que hoje tem a unção da alegria. Fica tranquilo, irmão. Deus me ensinou muito forte na minha vida essa manhã. Tem uma unção da alegria, porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E a irmã fez assim. Aí eu falei, emagreceu, irmã? Emagreci, olha. A saia rodou. Teu marido está aí? Tá. Aí olhou para o marido olhou para ela. Tipo assim. Preciso fazer preciso dar uma chegada em casa para ver se é verdade. Aí começou a unção da alegria. Então vocês iam no lugar. Acho que vocês devem ter visto na internet. Não viram? Vocês não estão vendo na internet. O irmão chegava assim e fazia assim, ó. Aí todo mundo ria. Isso aconteceu. Aí eu estou numa vigília. Meu santo, eu vou lá para aprender. Ia lá, né, para aprender, para orar, para pagar um preço mesmo. Aí de repente tinha os irmãos, chegou os irmãos. Sabe os irmãos do mato que andam junto? Aí, eita irmão, começou a orar e ria na vigília. E todo mundo que não estava na unção da alegria ficou olhando assim, meio, né? Tá estranho. Aí depois foi dada a oportunidade para um deles. E ele falou, não, há uma unção da alegria, que não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos rir. Mas eu não estava muito feliz, eu era muito alegre aquele dia, eu acho. Aí nós saímos da vigília por volta das 5:30 da manhã, 6 horas. E aí eu entrar no metrô, com quem que eu lidou? Com os irmãos. Parecia que tinha saído da vigília e chupado um limão. Com as caras tudo assim. Falei, o som acabou? A alegria não pode ser um momento, tem que ser um modo de vida.
Se o Espírito Santo está aí, fala para o teu irmão. Fala, até esse semblante vai mudar, irmão. Olha para o teu irmão e fala, vai mudar. Dá um sorriso para ele e fala, aleluia, irmão. Santo. Eu vou falar do Espírito Santo hoje. E vou ser breve, porque senão nós vamos ficar até meio-dia aqui. Ou 1h. Está aqui comigo ou não? Então, Clemente de Roma, ele disse assim: o Espírito Santo é para todos os humildes. Isso aqui é no começo. Sem ele ter muito conhecimento, apesar que foi um grande homem, ele vai dizer: o Espírito Santo é para todos os humildes. Alguém está aqui comigo? Por quê? Porque ele fala assim, ó, pois não buscam vanglória. Foi tão forte, irmão, quando eu li isso aqui de novo, porque eu me lembrei que esses dias a gente fala tanto de avivamento, não é? Aí se Deus operar um avivamento, qual vai ser o nosso discurso na rede social? Deus está fazendo um avivamento, ou também eu pago o preço, né? Vocês não sabem quanto que eu oro, jejuo, por isso que Deus está operando. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo procura os humildes, não buscam vanglória, procuram mais obedecer do que mandar. Cutuca o teu irmão, fala, e aí, irmão? Mais doar do que receber. Olha o que o Espírito já produzia nele, porque esse é o Espírito de Jesus, que ele soprou sobre os seus discípulos. Então quando nós olhamos isso, irmão, nós vamos ver que o Espírito Santo é muito mais além do que nós imaginamos. E outra, ele tem que produzir em nós uma mudança extraordinária. Diga para o teu irmão, tem que haver mudança. Está aqui comigo? Fofoqueiro não fofoca mais. Já pensou se nós fôssemos colocar de banco os fofoqueiros? Santo. Mas vamos lá. Vamos entrar na palavra. João 14, 26. Apesar que eu estou pregando a palavra, está saindo versículo bíblico aqui a toda direita. Estou comendo palavra, comendo até Bíblia, aleluia. Estou apaixonado por Jesus, irmão. Não sei você, mas eu estou. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia. Quem nos faz lembrar a palavra que Jesus disse é o Espírito Santo. É Ele que vai nos fazer lembrar. Se nós estamos esquecendo a lei do Senhor, está desconectado, o Wi-Fi caiu, rompeu a fibra ótica. E sabe o que mais me chama a atenção? Que se a internet cair na tua casa, você vai ligar urgente. Não é, claro, vivo. Não posso nem falar não, para não sair em promoção, né? Se cai do seu celular é um desespero. Caiu a conexão, não consigo. Irmão, presta o roteador, rodeia. Que bom seria se os irmãos, a igreja, quando sentisse desconectado com o Espírito Santo, começasse a falar: irmão, conecta em mim, me ajuda, gruda em mim, ora por mim, porque eu quero voltar a sentir o que eu sentia, eu quero voltar aleluia, a ter o prazer que eu tinha, eu quero voltar a estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor.
algumas advertências que nós devemos ter, porque talvez a palavra fugiu porque caiu a conexão. Mas hoje o Espírito Santo vai te conectar de novo. O Wi-Fi do céu hoje vai ser restaurado em vários milhares de megabytes. Aleluia. Alguém está aqui comigo? Você vai sair daqui não precisando mais, aleluia, ficar atrás de internet, correndo atrás de sinal, porque a partir de hoje o sinal vai ser restaurado na tua vida e na tua família. Alguém aí diz amém se você crê. Dê um grito de glória a Deus, um brado de júbilo. Aleluia. Efésios 4:30, vamos na palavra para ouvirmos o que o apóstolo Paulo disse. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Já viu alguém com ciúmes? Como é que ele fica? Já pensou o Espírito Santo olhando para você e com ciúmes de você? E você o entristecendo? Porque dependendo das nossas ações e atitudes, nós entristecemos o Espírito Santo. Já foi entristecido por alguém? Sim ou não? É doído. Você já sentiu isso? Agora já entristeceu alguém também? É o mesmo sentimento. E dependendo da expectativa, o sentimento, a dor é maior. Porque o Espírito Santo, ele te resgatou. Foi Ele que te convenceu. Você ouviu a palavra de Jesus sendo pregada, mas o Espírito Santo soprou no teu ouvido, dizendo: é você, eu quero você para mim. E Ele nos resgatou, irmão. Ele nos convenceu que estávamos errados. Quem se habitua com o pecado não tem mais ouvidos, está desconectado. Porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Alguém está aqui nessa manhã? Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito, não extingais o Espírito. E o único pecado que não há perdão é contra o Espírito Santo. Você pode xingar a Deus, você pode falar o que você quiser, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Olha a importância, olha o temor que devemos ter e a reverência ao Espírito Santo de Deus. Não resistam. Porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra e nós resistimos a ela, nós estamos resistindo ao que o Espírito quer fazer em nós. Atos capítulo 7, versículo 51. Estevão está pregando e dizendo: não resistam. Não resistam. Incircuncisos de coração e de ouvido. Incircuncisos quer dizer não tem a marca da aliança, meu Senhor da glória. E Gálatas vai dizer: andem em espírito. Aleluia, porque, aleluia, se você andar em espírito, não vai cumprir a concupiscência da tua carne, irmãos. Aleluia. Alguém está aqui comigo? Fala para o seu irmão assim: o Espírito Santo é Deus e Ele está aqui entre nós. Aleluia. Ele vai ensinar todas as coisas. Atos capítulo 5, versículo de número 3 e versículo de número 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Se restiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Mateus, aleluia, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, nós dizemos isso em todos os cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em todos vós. Amém. Aleluia. O Espírito Santo traz comunhão.
comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e comunhão com os irmãos. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Foi Ele quem, aleluia, capacitou Gideão para matar, aleluia, com uma queixada de jumentos, mais de 1000 filisteus, se não me falha a memória. Então é Ele quem, aleluia, chegou na casa, foi o Espírito Santo, irmão, que chegou na casa de Davi, e não, aleluia, não fez Samuel derramar o óleo na cabeça errada, porque é o Espírito Santo que traz o discernimento, e não com os olhos das vistas, porque você pode enganar aquele que você está diante de você, mas ao Espírito Santo nós não conseguimos enganar. Alguém está aqui comigo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estão num cenáculo, reunidos, aleluia, orando, e de repente vem um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Irmãos, eles esperaram a promessa do Pai, que era o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 19, aleluia, Paulo vai dizer, aleluia, vocês foram batizados em que batismo? E os homens disseram, o batismo de João, para arrependimento. Aí o batismo do Espírito Santo, e eles não sabiam nem o que eram. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Fala assim para o teu irmão, o Espírito Santo, ele te regenera. João 16, versículo 8, abre aí para nós, por favor. João capítulo 16, versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não tira o texto bíblico, deixa até eu pedir, filho. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos convence. Se você está, preste bem atenção, se você está acostumado com o teu pecado, e se o teu pecado não lhe traz mudança, não te traz arrependimento, talvez você não está sentindo mais uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos regenera, quer dizer, é Ele quem nos transforma. O homem de si mesmo não pode, mas o Espírito Santo pode. Ele pode, olha para o teu irmão e fala assim, ele pode mudar toda a tua vida, irmão. Deixa ele entrar aí e fazer o que tem que ser feito. Tito capítulo 3, versículo 5, ele habita no cristão. Ele habita, irmãos, até me lembrei agora, as pessoas falam assim, eu queria ter tanto o Espírito Santo para falar em línguas. Irmãos, às vezes você já tem o Espírito Santo e você só não fala porque você não tem fé, porque o dom vem através da fé. Eu me lembro que quando eu me converti, eu demorei, e a igreja era muito pentecostal, né? Os irmãos já saltavam a igreja e falavam assim, salta os irmãos com a mandara surimi cantalaia. Já falavam uma língua estranha. E eu queria falar também, mas não conseguia, irmão. Travava. Eu me lembro que essa era uma evidência, né, de que era batizado com o Espírito Santo. Só que eu já tinha discernimento de Espírito, que é um dom do Espírito. Outro dia foi pregar um pastor, e quando eu olhei para aquele pastor, eu cheguei para minha pastora na época e falei, pastor, esse pastor está em pecado. Só que esse pastor revelou coisas do culto que ninguém sabia, e eu sabia. Só que Deus falou, ele está em pecado. Aí eu peguei e falei, pastor, esse pastor está em pecado. Ela olhou para mim e fazia assim, Irmãos, passado um mês, o pecado dele veio à tona. Eu só não falava línguas, mas dom de discernir espíritos já tinha. Alguém está aqui comigo? Dom da palavra, do conhecimento já fluía, porque eu já pregava. Dom da ciência já fluía, porque já conseguia profetizar. As línguas, irmão, mas outro dia, eu me lembro como se fosse hoje. Não foi num culto, e eu fazia campanha para falar em línguas. E quando eu ia falar em línguas, eu fazia assim, ó. Aí eu começava a orar, Senhor, eu quero falar em línguas. Aí de repente vinha uma língua na minha mente, né? Aí eu fechava a boca, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Eu pensava que eu estava imitando alguém, não é?
Aí outro dia eu chego em casa, a minha irmã está lá na hora do almoço, e ela fala: Dan, ora por mim. E ela estava aflita com os problemas, e eu pus a mão na cabeça dela e comecei a orar por ela, e daqui a pouco eu não consegui mais falar em português. Nem sei se ela entendeu. Acho que ela deve ter pensado, era para ter orado por mim, não falado em língua estranha. Que eu fiquei só Então o Espírito Santo, ele habita no cristão, e ele te traz evidências de algo poderoso que o homem não pode dar, mas só Deus faz. Alguém está comigo aqui? Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmão, não foi nós, não é por nós, nós não temos capacidade, mas é Ele quem faz todas as coisas. Aleluia. Alguém disse: Ele é a força motora da igreja. Alguém está comigo? Diga amém e dê um grito de glória a Deus. Meu Senhor. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: se você não fala em língua estranha, hoje você vai falar. Eita Jesus. Porque quem fala em mistérios fala ao Senhor e não aos homens. E nós devemos falar, Paulo vai dizer, devemos falar e muito. Eu não posso chegar aqui e começar a pregar em línguas estranhas, porque ninguém vai entender, a não ser que haja alguém que interprete. Mas nós devemos, porque isso edifica a nossa alma. Nós não falamos aos homens, mas falamos a Deus. E quem dera nós orássemos pelo menos meia hora em línguas estranhas. É que nós somos treinados a falar em línguas estranhas só quando sentimos, né? Sendo que seria algo que teria que ser natural na vida do crente, andando na rua e falando em mistério. Quem anda em espírito, vive em espírito. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje Jesus vai te chacoalhar hoje. Eu estou crendo, aleluia. Sabe qual é um dos problemas também? A igreja fez muita chacota com o que é sagrado. É claro, alguns cheios do Espírito Santo vão sorrir, outros vão chorar, outros vão falar em línguas, outros vão tremer, outros vão pular. E houve muita chacota. Então as pessoas às vezes, quando estão sentindo o Espírito Santo, não dão lugar no culto, porque o que os outros vão pensar de mim? Irmão, voa. Se for pelo Espírito, voa. Se for pelo Espírito, profetiza. Se for pelo Espírito, fala em línguas. Aleluia. Alguém está aqui nessa manhã, não? Fala para o teu irmão: Deus quer te tirar do natural, irmão, te levar para o sobrenatural. Porque eu vou dizer uma coisa: a força do braço, Pedro, a única coisa que ele fez foi cortar a orelha de soldado. Mas pela força do Espírito, numa mensagem, ele ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor. Alguém está aqui? Diga amém e dê um grito de glória a Deus se você recebe. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19 diz que Ele nos ensina. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga assim: você é templo do Espírito Santo. Ele habita aí, irmão. Meu Deus. E eu fiquei pensando, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E o que nós deveríamos ser também como discípulos de Jesus? 100% homem, 100% Deus. Não na altura de ser igual a Deus, mas manifestar as obras de Deus. Alguém está aqui comigo? Não? Espírito Santo nos ajuda hoje. Eu sei que vai ajudar. Verso 20 diz assim, verso 20: porque fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fala para o teu irmão: irmão, você não vive só por você, você vive porque Deus vive em você. Alguém está aqui comigo? Não? Ele nos guia, João 14, 26. Vamos lá, vamos rapidinho. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Meu Deus do céu. É o Espírito Santo que nos ensina. É Ele que nos faz lembrar. Lembrar do quê? Das coisas celestiais. Lembrar de que, aleluia, a breve e momentânea tribulação vai se transformar em um peso de glória excelente na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos consola. Romanos 8,14. Abra aí rapidinho. Ah, meu Deus do céu. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você não é órfão. Se você é guiado pelo Espírito, você se torna filho de Deus. Porque às vezes você pode falar: ah, mas ninguém liga para mim. Irmãos, eu estava orando aqui sexta-feira e Deus ministrou muito forte o meu coração. As pessoas falando: a igreja me machuca, ai, a igreja não sei o que, ai, os irmãos lá não sei o que. Irmão, quem pagou o preço por você, quem te resgatou do lamaçal do pecado, não foi a placa da igreja, não foi o irmão que está do teu lado, foi Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Quem nunca passou uma luta aqui? Quem nunca passou? Mas o que nos sustenta é o Espírito Santo. É Ele que faz todas as coisas e nos dá poder para testemunhar. João 14,16. Abra para mim, por favor, filho. Diga assim para o teu irmão: você precisa ser renovado hoje, irmão, conectado com o Espírito Santo de novo. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é só no culto do poder, não é só no culto do avivamento, é para sempre, irmão. Um dia a minha esposa falou que a tia dela tinha calos no joelho de tanto orar. E eu falei: Senhor, eu quero ter isso. Eu não quero só profetizar no culto na hora que o louvor, é claro, Deus habita em meus louvores, sim ou não? Na hora do louvor, a gente... Mas sabe que eu fico imaginando se Deus está conosco sempre. Em 15 minutos, 20 minutos de oração. Ah, meu Deus do céu. O céu já tem que estar aberto. As línguas estranhas já tem que começar a fluir da nossa boca. A profecia já tem que vir nos nossos lábios. Alguém está aqui comigo? Não. É para sempre. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar, irmão. Somos nós que desligamos. Somos nós que colocamos no modo avião quando não queremos mais falar com ninguém. Mas o Espírito Santo está sempre disponível para aquele. A palavra do Senhor vai dizer, irmão: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate vai se abrir. E qual pai pedindo, aleluia, o filho pedindo um pão, dará escorpião? Não. Se vocês pedirem o Espírito Santo, Deus vai dar a ele sem medida. Alguém aí diga amém. Meu Deus do céu, aleluia. Atos 1:8. Atos 1:8. Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas. Aleluia. É um poder que... Tem gente que fala assim: nossa, eu fico tanto feliz que alguém me viu e falou: você é crente, né? Porque a cara, por causa do rosto. Mas o poder que Ele nos dá é para ser testemunha em todos os lugares, para falar: você é filho de Deus na sua casa, você é filho de Deus no seu trabalho. Deus não quer que nós chegamos aqui e apenas nos emocionamos no culto de domingo em meia hora, 30, 40 minutos de louvor.
O Espírito Santo quer que nós saiamos daqui, porque quando nós nos reunimos, irmão, é uma eclésia, é um grupo que se reúne para sair para fora, como sal da terra e luz do mundo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que não se pode pegar, aleluia, um velador, uma lamparina e colocar debaixo, antes de colocar em cima. Deus precisa te acender de novo para você ser uma testemunha em todos os lugares que você vai. É que nós só pensamos em nós, estamos muito mais pensando nas coisas dessa vida do que nas coisas de Deus. Eu não sei, irmão, aleluia, mas o tempo que eu me converti, o meu sonho era ser pregador. Meu sonho era falar línguas estranhas. A minha busca era para fazer a obra do Senhor. Hoje as pessoas vêm para a igreja, ninguém quer ser mais nada. Agora pergunta se quer ser rico. Será que o Espírito Santo não está falando no teu ouvido? Como pai que deseja o melhor para os filhos, eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, mas antes de qualquer coisa eu quero que eles sejam pastores, pregadores, missionários, que vão até os confins da terra. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Ah, meu Deus do céu, alguém ainda deseja isso e sonha isso para o teu filho? Eu coloquei, aleluia, eu coloquei no meu status. Eu posso não ter vindo de uma família perfeita, mas a partir de mim vai começar. Alguém está comigo aqui ou não? Eu não estou condenando os meus pais, eu estou dando um foco de luz para quem viu, para dizer que se, aleluia, a tua família não foi crente, você vai ser. Se os teus pais não serviram ao Senhor, você será. Se os seus pais não falarem línguas, você falará, você profetizará. Alguém aí recebe, diga amém se você recebe. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão, aleluia. Fala para ele assim: você vai ser cheio do Espírito Santo, irmão, de novo. Quantos desejam isso, irmão? Quantos querem isso? Quantos querem? Quantos sonham? É possível, ao cheiro das águas faz brotar tudo de novo, irmão. É só o cheiro, aleluia. É o Wi-Fi que está voltando. Base de uma fé cristã é você buscar o Espírito Santo. É você querer desejar, sabe? Senhor, me usa, me usa, me usa. Tem gente que fala assim: não, eu vou preparar uma mensagem porque eu quero pregar. Hoje, se não tiver oportunidade com o microfone, prega ela para você, prega ela para a tua família, prega para a tua rua, prega para os teus amigos do trabalho, para os teus vizinhos. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia. Eu vou correr aqui porque senão nós vamos até... Tem tanta coisa aqui. Como andar no Espírito? Efésios 6:18. Eu quero orar, irmão, quero orar. Santo é o Senhor. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fala para o teu irmão, ser cheio do Espírito é orar, é viver no Espírito e vigiar. Quantos estão aqui? Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, vai vigiar para você não perder o que Deus está te entregando hoje, nessa manhã, aqui nesse lugar. Alguém está aqui comigo? Não? É meditar na palavra, Salmo 119, versículo 105. Santo é o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como viver cheio do Espírito Santo, sendo guiado pela palavra. Senhor, o que diante dessa situação, eu disse para alguém essa semana que Shalom não quer dizer só paz. Shalom vai mais além de paz, porque paz é a ausência de conflito. Shalom é paz que sobressai a toda a tribulação e a todo conflito.
Como eu vou viver no Espírito, mesmo tendo tanta luta, tanta guerra, meditando na Tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Obedecer a Deus, João 14, 15, 17. Para de obedecer a voz do seu entendimento. Comece a obedecer a Deus. Ah, não, eu faço, Deus sabe todas as coisas. A palavra diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. O Espírito Santo quer fazer você lembrar que se você ama a Deus, você tem que guardar os mandamentos dele. Ah, não é minha vontade, mas é a vontade dele. Não vivo mais eu, como Paulo, mas Cristo vive em mim. Porque minha vontade era uma, mas eu não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, a levo pela fé no Filho de Deus. Oh Deus, a glória. Nós estamos terminando, Gálatas 5,16, nós até lemos. Fugir do pecado. Foge do pecado. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da sua carne. O que é andar em espírito, andar na carne? Andar na carne, acho que não tem problema, Deus perdoa, não sei o que. Andar em espírito, não, Senhor, mesmo que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está aqui comigo, Jesus. Eu sou teu templo. O Senhor habita aqui dentro de mim. E para nós finalizarmos, nós devemos estar em comunhão com os irmãos, porque o Espírito Santo, Ele que traz comunhão. Quem traz divisão é o diabo. O Espírito Santo promove amor, não promove dissensão. O Espírito Santo promove aproximação. Alguém está comigo aqui ou não? A estimularmos uns aos outros em amor, a olhar para o irmão, talvez ele está caído, mas dizer para ele: irmão, vamos lá, vai dar certo. Irmão, eu não falo isso como palavra positiva, como, não, eu falo isso, sabe por quê? Porque da minha boca não pode sair outra coisa. Alguém está aqui comigo nessa manhã? E assim nós vamos orar, e Ele vai te capacitar, te dar dons, te renovar. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Eu sinto, irmão, eu sinto que pessoas serão renovadas, fortalecidas. Fique de pé, vamos orar. Aleluia, aleluia. Quanto tempo você não ora pedindo: Espírito Santo, me usa, Espírito Santo, me renova? Quanto tempo você não tem feito isso? Agora comece a orar. Nós temos um altar aqui, se precisar vir ao altar. Mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo poderoso nessa manhã. Aleluia. Talvez não precisava nem de louvor, filho, mas tudo bem. Feche os seus olhos. Pai, nós não queremos mais andar na carne, só pensar nas coisas dessa vida. Espírito Santo, nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Espírito Santo, nós queremos ser cheios mais uma vez. Nós queremos, Senhor, aleluia, sair daqui, não da mesma maneira que adentramos, Senhor, mas queremos sair daqui, Pai, renovados pelo poder que é na Tua palavra. Espírito Santo, quanto tempo não nos relacionamos, e talvez hoje é uma manhã de comunhão, de voltar, Senhor, aleluia, a buscar como buscávamos, a ter sede como tínhamos, a sonhar como sonhávamos, Senhor, aleluia. E nós oramos a Deus nessa manhã. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de tocar em cada vida, cada família. Senhor, tantos ministérios parados por conta das coisas dessa vida. Mas Espírito Santo, o Senhor é aquele que pode reacender a chama. Pai, como diz a Tua palavra, ao cheiro das águas, Senhor, vai voltar a brotar.
vai voltar a brotar, Senhor, ao cheiro das águas. Senhor, aquele sentimento, aquele desejo, Senhor, de fazer a Tua obra, de pregar o Teu Evangelho, aleluia, de ser uma nova criatura, de mudar, de ser transformado, Pai, aquele dia, Pai, aleluia, que nós tivemos aquele encontro, Emanagassuri Andalaia, que transformou, mudou a nossa vida, Senhor, que nessa manhã, Pai, comece a achar, ó Deus, espaço em cada coração aqui, para a glória do Senhor. Espírito Santo, vem com o Teu poder e a Tua glória, e enche este ambiente, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor, enche de línguas repartidas como de fogo. Senhor, aleluia, faz o que nós não podemos fazer. Aleluia, aleluia, acha lugar em nós, ache lugar em nós. Que haja renovo, Senhor, renovo de fé, renovo de esperança. Que haja, Senhor, um derramar, aleluia, sobre essa vida, sobre este homem, sobre essa mulher, aleluia, para a glória do Teu nome, Senhor. Vem com o fogo da Tua glória, Senhor. Vem com o fogo da Tua glória, Senhor. Vem com o fogo da Tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Rabarasori Andalaia. Oh, Rabacata la Machere Andere Balabalabalaia. Oh, Rebalasuri Bicantalaia. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, se você quiser, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Pai Paulo, orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Senhor, eu oro por isso agora, para que línguas repartidas como de fogo, Senhor. Para que venha o Teu fogo sobre essa vida agora, Pai. E comece a Deus, aleluia, a produzir, né? Frutos, Deus, aleluia. Possa ser usado na palavra, possa ser usado na palavra. O dom de cura, o dom de milagres, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. É agora, Senhor, é agora. Que haja línguas, Senhor, aleluia, a falar em novas línguas, Senhor, a profetizar, ore, ore, irmãos, ore, ore, volte, ore, volte. Ora, mamama, chora, andalaia. Ore, mamama, mamama, suri, me andalaia. Ora, la, mamama, chora, anda. Comece a falar em novas línguas, comece a falar em novas línguas. No oceano do Espírito. Há um sopro de Deus aqui nessa manhã. Há um ruache de Deus aqui nessa manhã. Oh, vai colocar tudo em ordem. Aleluia. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava. Oh, vai colocar tudo em ordem. O Espírito Santo vai colocar a tua vida em ordem. Vai colocar a tua casa em ordem. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba hoje um renovo. Receba hoje um renovo, um renovo, um renovo, um renovo. Comece a falar em novas línguas.